everybody, how are you today? Como é que vocês estão hoje? You're welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel, vamos estar juntos hoje mais uma vez. E agora a gente vai ver o assunto da nossa aula, o que nós vamos aprender juntos hoje. Vamos lá então? Hoje nós vamos aprender sobre o passado simples e contínuo, a diferença de uso, né, como são esses tempos verbais e também conectores referente ao passado e expressões do tempo, ok? So, let's go! Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção em algumas imagens que nós vamos observar juntos, né? Primeiro, nós vamos saber o que é, de que se trata, são de vários lugares em um país e nós vamos ver juntos do que se trata. Vamos lá! Aqui do nosso lado, olha, nós temos um cartão postal e aqui entra também as nossas estratégias de leitura, né? Porque se não tivesse identificado que era um cartão postal, como é que vocês iam saber? Pelas imagens, né? Pelo selo, pelo ponto turístico. Então aqui nós temos o primeiro ponto turístico, é um cartão postal lá de Londres. Nós temos a Trafalgar Square. Vocês podem falar aí, Trafalgar Square. O que é square? Square é uma palavra que tem alguns significados. Pode ser quadrado e nesse caso aí é uma praça. Essa praça fica no centro de Londres e daqui a pouco nós vamos entender porque nós estamos usando aí alguns cartões postais de Londres. Então, esse primeiro lugar se chama Trafalgar Square. É uma praça lá no centro de Londres, ok? Let's go, vamos ver mais aí. Aqui nós temos The London Eye, The London Eye. É essa roda gigante que é chamada de Olhos de Londres, o Olho de Londres, né? Mas por que é isso? Porque é como se fosse uma torre de observação, mas em roda gigante, onde você consegue, as pessoas conseguem ter uma vista muito bonita e muito grande da cidade. Então, se chama o Olho de Londres, ok? The London Eye. Can you repeat? Vocês podem repetir aí? The London Eye. Os olhos, né? O Olho de Londres, ok? Vamos lá, ver mais um aqui. E aqui nós temos Buckingham Palace. Buckingham Palace, que é o palácio lá de Londres, né? Olha aí como é bonito. Nós temos lá, né? Muitos pontos turísticos que remetem à monarquia, né, à realeza. Então, nós temos aí o Buckingham Palace, ok? Então, vamos aí adiante. Aqui, por que nós estamos vendo todos esses pontos turísticos lá de Londres, né? Porque nós vamos falar sobre uma viagem. Alguém está contando de uma viagem que fez lá para o país, né, para a Inglaterra. E a primeira frase que nós temos aí é Yesterday we took a walk at Trafalgar Square. Vou falar mais uma vez. Yesterday we took a walk at Trafalgar Square. E aí vocês observam que tem um verbo aqui destacado, ó, took, ok? Então, o que significa essa frase? Ontem nós fizemos um passeio lá na praça que a gente falou. E por que o verbo está destacado? Por que essa palavrinha está destacada? Porque ele é o verbo da frase e ele está conjugado no passado. E aqui é uma dica, vocês já sabem diferenciar o passado dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Como esse aqui não tem ED no final, ele é um verbo irregular. Qual seria o verbo no presente? Seria esse aqui, ó. Take. Take a walk, que quer dizer passear. Como ele é um verbo irregular, ele mudou totalmente a forma dele, não recebeu ED e se transformou em took. Então, yesterday we took a walk at Trafalgar Square. Ontem nós passeamos lá na praça, né? Na praça lá que a gente viu, ok? O verbo aí no passado. Continuando aqui a narração sobre a viagem, nós temos aqui Then we stopped. Mais um verbinho aqui. We stopped in front of the Buckingham Palace and saw.
the change of the guards. Então, esse then significa então. Então, nós paramos na frente do palácio e vimos a mudança de guardas, né? Nós temos dois verbos aqui destacados, o stopped, que quer dizer paramos, nesse caso nós paramos na frente do palácio, and saw, que no caso vimos, né, o passado do verbo ver. Qual a diferença deles? Mais uma vez aqui, ó, nós temos esse verbinho aqui, stopped, ele recebeu o ed, por que teacher? Why? Porque ele é um verbo regular. Então, só para lembrar a regrinha dele, nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante. E aí eu dupliquei a última consoante e acrescentei o ed. Aquela regrinha lá do CVC que a gente estudou nas aulas anteriores. E aqui o só é o passado do verbo see. Ou seja, ele é um verbo irregular. Vocês conseguem notar a diferença? No stop, um verbo regular, fiz ali a regrinha do CVC e acrescentei o ed. E o passado do verbo see é o verbo só. Eu falo assim mesmo, só, porque ele é irregular e tem a forminha dele pronta. Então, a frase significa: ontem nós fomos lá para frente do palácio e vimos a mudança de guarda. Ok? Então, nós estamos falando sobre o simple past. Esse é o nosso assunto da aula de hoje. Nós vimos algumas frases e alguns verbos conjugados aí, né, no passado. E nós vamos saber como que nós utilizamos esse tempo verbal. Vamos dar uma olhadinha aqui? O passado simples, o simple past, ele é usado para falar sobre, vamos dar uma olhada, ações realizadas e finalizadas no passado. Vocês viram a frase? Nós fomos ontem. Nós passamos lá na frente. É importante entender que o simple past fala sobre ações realizadas, ok, mas elas foram finalizadas. E mais na frente a gente vai ver a diferença com outro tempo verbal. Então, tenham em mente que quando eu falo simple past, a ação foi finalizada. E também falo sobre hábitos que ocorriam no passado e não vão mais acontecer. Podem ser ações, situações, né? E também hábitos que não existem mais, que não acontecem mais. Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura da frase. Como é que eu monto frases nesse tempo verbal? A gente viu alguns exemplos e agora a gente vai ver direitinho a estrutura, como é que ela acontece, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos o simple past, affirmative form, a forma afirmativa. Como é que eu construo frases assim? Vamos dar uma olhadinha juntos aqui, tá bom? Então, o que nós vamos ver primeiro aqui são as frases afirmativas. Olha aqui o London Eye de novo aqui, né? Os olhos lá de Londres. E aí a gente vai ver como que eu monto uma frase afirmativa. Olha só. They went to the London Eye. Eles foram para lá a roda gigante, o olho de Londres, né? Olha, se vocês prestarem atenção, o they, eles, é o sujeito. Olha aí, tá circulado. Subject. Subject. Quem que foi lá ver? Foram eles. They. Então, para eu montar uma frase afirmativa no simple past, eu tenho que primeiro ter um sujeito na frase. Ok? E aqui, depois do sujeito, nós temos o went. Went, que é um verbo no passado. Went é o passado do verbo go, do verbo ir. No passado, eles foram, ok? Verbo irregular também. E aqui nós temos o complement. To the London Eye. To the London Eye. They went to the London Eye. Eles foram para o olho de Londres ali. Então, nós temos sujeito, o verbo no passado e o complemento, ok? Vocês podem dizer, they went to the London Eye. Então, essa é a estrutura que a gente precisa seguir para formar uma frase afirmativa no passado, no simple past, ok? Então, vamos falar um pouco mais dessa estrutura, como é que ela acontece, mais na prática, assim, para a gente ver. Então tá aí o simple past, affirmative form, a forma afirmativa do simple past.
Para formar uma frase na forma afirmativa do passado simples, precisamos dos seguintes elementos: subject, subject, verb, verb e complement. Subject, verb and complement. Então, o que significa cada um deles? A gente já viu ali na prática na primeira frase, mas a gente vai dar mais uma reforçada aqui. Subject é o sujeito da frase, é a pessoa que faz a ação, né? Muito parecido com a nossa língua materna. Primeiro tem que vir o subject, que é o sujeito. Depois vem o verb in the past form. Vem o verbo no passado, na forma do passado. Lembrando que tem que atentar para ver se ele é regular ou irregular. Se ele for regular, tem todas aquelas regrinhas, e irregular é aquela forminha pronta que a gente precisa memorizar, ok? Depois do subject, do verb no passado, no past form, nós temos o complement. Um complement, que é um complemento. Vocês lembram que a gente disse? They, eles, foram, went, o sujeito, o verbo e o complemento. To the London Eye, para onde eles foram, ok? E aqui a gente separou algumas ações para vocês verem já no passado, ok? Então a gente tem aqui a pergunta: What did you do last week? What did you do last week? O que você fez semana passada? Aí tá aí, ó. Did laundry. Did laundry, que é o quê? Lavar a roupa, né? Se eu quisesse dizer, formar uma frase, porque aí a frase não tá formada, tá só a ação. O que faltaria? O sujeito, né? Então eu posso dizer que eu lavei a roupa, você, ele. Então, essa ação aqui, ela já está no passado. Did é o passado do verbo do. Então, vocês podem repetir aí. Did laundry, ok? Ok, então aqui a gente tem mais uma vez com did, que é o did the dishes. Did the dishes. Lá, lavar roupa. E aqui, lavar a louça. Você pode repetir aí. Did the dishes, ok? Continuando, what did you do last week? O que você fez na semana passada? Got a haircut. Got a haircut. Cortei o cabelo. Got a haircut. Olha só, esse verbinho aqui, ó, é o passado do verbo get. E aí eu quero perguntar para vocês acham que esse verbo é regular ou irregular? Ele é irregular porque ele tem a forminha dele pronta, que muda, ele não recebe o acréscimo de ed, ok? E aqui nós temos went grocery shopping. Went grocery shopping, que foi fazer compras, né, no supermercado. Então foi isso aí. Olha só, went. Qual é o passado do verbo went? Qual é? Go, na verdade, go é o presente e went é o passado também, um verbo irregular, ok? Nós temos aqui had a party, had a party, eu tive uma festa, né? Então, se a gente fosse montar uma frase, olha só um exemplo, vamos usar um sujeito, eles, olha só o sujeito aqui, ó. They, o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Had a party. Conseguiram ver aí, ó? Sujeito, verbo no passado. Qual é esse verbo no presente? Have. E o complemento, ok? Eles fizeram uma festa. Made the dinner. Fiz o jantar. Olha o made aqui, passado do verbo make, ok? Tem mais exemplos aqui. Saw a play. A gente viu esse verbo, né? Então, nós temos aqui, nós vimos uma peça. Saw é o passado do verbo see, ok? Let's go. Saw friends. Saw a play, vi uma peça. Saw friends, vi amigos. Olha só o passado do verbo see, ok? E aqui, slept.
slept, que é o passado do verbo sleep, verbo irregular também, que tem a sua forminha pronta, ok? Então, agora nós vamos ver, nós vimos a forma afirmativa, tá? Nós vamos ver aqui como é que eu formo frases na forma negativa do simple past, ok? Na forma negativa do simple past. Let's go. Simple past, para formar uma oração negativa no past, no simple past, usa-se did not para todas as pessoas. O verbo auxiliar did plus not posiciona-se sempre entre o sujeito e o verbo principal. Sujeito plus did not plus verbo no infinitivo sem o to. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nas frases, tá bom? Eu vou fazer uso do didn't ou did not, que querem dizer a mesma coisa, só que um deles é a contração. Olha aí a frase. I slept early. I slept early. Viu o verbo aí? Slept. Eu dormi cedo. Se eu quiser dizer que eu não dormi cedo, eu vou usar ou didn't ou o did not. Eu não dormi cedo. Então fica I did not sleep early or I didn't sleep early. Diferente do presente, que eu preciso usar uma regrinha diferente lá para a terceira pessoa, no passado eu uso a mesma coisa para todas as pessoas. Didn't or did not. Ok? Temos mais algum exemplo aqui, olha só. We made dinner. We made dinner. Fizemos o jantar. Para eu colocar essa frase na negativa, eu preciso acrescentar o did not e o didn't. We did not or we didn't make dinner. We did not or we didn't make dinner. Nós não fizemos o jantar, tá bom? E qual é a diferença entre o did not e o didn't? É apenas que um é na forma contraída e o outro é na forma normal escrita, né? Lembrando que eu uso para todas as pessoas. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu assisti um filme, I watched a movie. Se eu quiser dizer que eu não assisti, I didn't watch a movie. E fica do mesmo jeito se eu quiser mudar o sujeito. Quiser dizer que ele assistiu, eu vou dizer he watched a movie. Ele assistiu um filme. E se eu quiser dizer que ele não assistiu, eu vou usar a mesma coisa. He didn't watch a movie or he did not watch a movie. Ok? Lembrando que esse é o auxiliar aí para formar as frases no passado, na forma interrogativa e negativa. Ok? Vamos continuar então? Aqui nós temos agora, já vimos na forma afirmativa, que eu preciso lembrar que tem o sujeito, o verbo no passado e o complemento. Já vimos na forma negativa que precisa o sujeito, o didn't ou o did not, o verbo no infinitivo sem o to e o complemento. E agora nós temos o simple past na forma interrogativa, na formação de perguntas, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí. Para elaborar uma pergunta no simple past, precisamos utilizar o verbo auxiliar did. Mais uma vez o verbo auxiliar did, né, que a gente também usa na forma negativa, só que ele vai ter uma diferença na posição, no posicionamento dele na frase. Enquanto o did not aparece depois do sujeito, né, esse aí vai ter uma mudança que a gente vai ver. E este auxiliar é usado com todos os pronomes pessoais e ou nomes que representam. Observe, nós temos aqui o did, ele vem no começo da frase, antes do sujeito. Então, nós temos o did, o sujeito, o verbo no infinitivo sem o to. Vamos dar só um exemplo aqui. Se eu quiser perguntar, você estudou inglês ontem? Olha só, eu vou usar o did. Por que, teacher?
todas as vezes que eu quiser fazer uma pergunta no passado, o did, ele vem na frente. Vamos lá. Did you, ó. O verbo no infinitivo sem o to. Stood. Um complemento. English. Olha só. Did you study English? Então, olha só, prestem atenção que o did veio na frente, o sujeito, o verbo e um complemento, o verbo sem o to. Vamos mudar aqui, vamos perguntar se ele estudou. Eu vou usar o did normalmente para todas as pessoas, teacher, para todas as pessoas. Did he study English? Ok? Então, prestem bem atenção. Vem o did, o sujeito, o verbo no infinitivo sem o to e o complemento. Ok? Então, só para a gente fixar, para elaborar uma pergunta no Simple Past, precisamos utilizar o verbo auxiliar did, está aí nos exemplos aí no começo, e este auxiliar é utilizado com todos os pronomes pessoais e ou nomes que os representam. Observe, did, sujeito, mais verbo no infinitivo sem o to. E eu quero lembrar vocês também que nem sempre o sujeito vai ser um pronome. Ele, ela, que a gente usou aí, you, he, she, nem sempre vai ser um pronome. Às vezes vai ser o nome de alguém, porque você pode dizer assim, Mary watched TV. A Mary estava assistindo TV. Você pode dizer, por exemplo, my teacher studied yesterday, minha professora. Então, prestem bem atenção que o sujeito nem sempre vem ali no pronome. Você pode dizer o nome de alguém ou um substantivo, né? A professora, minha mãe, meu amigo, meus pais. Então, atentem para isso, tá? Vamos ver aqui mais sobre a forma afirmativa do Simple Past. Let's go. We went to the movies. Olha só, está na forma afirmativa. Não estou fazendo uso do did not, não estou fazendo uso do didn't e nem do did, porque é uma frase afirmativa. E aí embaixo nós temos Did you go to the movies? Did you go to the movies? Você foi aos cinemas? Olha só o did lá na frente, né? Antes da frase. O verbo normal, notem aí que na afirmativa está went, no passado, e na interrogativa o verbo está no presente sem o to. Did you go to the movies? Vocês podem falar aí? Did you go to the movies? Então nós temos we went to the movies na forma afirmativa e did you go to the movies? Você foi ao cinema? Na forma interrogativa, ok? Nós temos ainda alguns exemplos aí da forma interrogativa. Vamos dar mais uma olhadinha aí nessa estrutura. Olha só aí, gente, esse verbo a gente já viu várias vezes hoje, não é a primeira vez que ele está aparecendo, hein? Significa o quê? Ver. Olha só, o sujeito não apareceu em forma de pronome, apareceu o nome de alguém, né? Giovanna saw her grandparents. A Giovanna viu os avós dela. Olha só na afirmativa, o verbinho conjugado aí no passado. E na interrogativa, o did lá na frente. Did Giovanna see her grandparents? Olha só, a Giovanna viu os avós dela? O did lá na frente. Sujeito depois do did, o verbo normal no infinitivo sem o to. Então, nós temos aí no começo, Giovanna saw her grandparents. A Giovanna viu os avós dela. E embaixo a pergunta com o did lá na frente. Did Giovanna see her grandparents? A Giovanna viu os avós dela? Ok? Viram a diferença? Nós temos mais um exemplo, ok? Para a gente ver junto aqui da forma interrogativa. Na verdade, nós temos um aviso aí que é para a gente não se perder. Olha só, atenção, na forma interrogativa, o verbo principal, qual é o verbo principal?
o verbo lá da ação da frase. Não é o did, porque o did é um auxiliar. O verbo da ação que a frase está dando ênfase, como nós vimos. Lavar a louça, fazer a janta. Como que é lavar a louça? Do the laundry, make dinner, have a party, fazer uma festa. Todos aqueles verbos lá. Na forma interrogativa, o verbo principal, que são todos esses que a gente viu, que podem ser regulares e irregulares, ele é usado na forma do infinitivo sem o to. O infinitivo é o nome do verbo e ele sempre fica com o to. Mas se eu estiver conjugando, né, o verbo fazendo uma pergunta ou em uma frase negativa, eu uso sem o to, porque os auxiliares eles já estão indicando lá na frente que a frase está no passado, ok? Vamos voltar um pouquinho lá nas cartelas das ações que a gente falou para vocês aqui. A gente falou sobre lavar louça, só para a gente dar mais um exemplo aí das frases negativas e interrogativas. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou formar tanto na interrogativa como na negativa para a gente ver a diferença. Nessa daqui, por exemplo, eu quero dizer assim, que você lavou a roupa. Olha só como vai ficar. Sujeito, né? Olha. You did laundry. Laundry, ok? Você lavou a louça, a roupa. Está na forma afirmativa. Olha só aqui o sujeito, o did, isso aqui é um N, tá? Saiu um pouco igual, mas é um N. You did laundry. E aí a gente vai ver na forma interrogativa, que foi uma das formas que a gente viu. Vocês lembram que a gente vai usar? Vamos usar o did, mas aonde ele vem? No começo. Did you. E aí eu vou pegar esse verbo principal aqui e ele vem no indicativo. Ele vem no indicativo sem o to. Did you do laundry? Ok. E vamos lá na forma negativa então. You did not ou didn't, tá? Vou colocar aqui embaixo. Do laundry. Então, olha só. Vou colocar a interrogação aqui. You did laundry, afirmativa. Did you do laundry, interrogativa. E aqui embaixo, you did not do laundry. Ok? Nós temos aqui a forma afirmativa, interrogativa e a negativa. Ok? Então é isso, gente. Nós vimos hoje, nessa primeira parte da aula, sobre o simple past. O simple past é esse tempo verbal, né? Fala do passado, mas de ações que foram finalizadas, que não estão mais acontecendo. Nós aprendemos a forma afirmativa, que precisa do quê? Do sujeito, do verbo no passado e mais um complemento, né? E a gente viu vários exemplos aí. Nós vimos também a forma interrogativa, onde o did, o auxiliar que indica que a frase está no passado, vem lá na frente, antes do sujeito. Vimos também que na interrogativa, o verbo ele vem no presente, no indicativo sem o to, porque o did já está indicando que a frase está no passado. E também vimos a forma negativa, afirmativa, interrogativa e a negativa. A negativa nós também fazemos uso do did, mas ele vem acompanhado do not. Did not, que também pode ser usado de maneira contraída, que vai ser o didn't. A diferença entre eles é apenas essa, que é contraída e o outro, né, é escrito de forma normal, né? Esses auxiliares, eles podem ser usados para todas as pessoas, para todos os sujeitos, sem fazer alteração. Então é isso, nós vimos aí a forma afirmativa, interrogativa e a negativa. Também vimos aí um pouco, mais uma vez, dos verbos regulares e irregulares, ok? Espero que vocês tenham conseguido entender, conferido aí as respostas. Agora nós vamos para o nosso intervalo, tá ok? See you later!
A sua aula continua no próximo vídeo.